paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor. Abra comigo em Neemias capítulo 13. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, peço perdão de falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, me diminua para que a Tua glória cresça. Venha ministrar os nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em Neemias capítulo 13, verso 1 diz assim, naqueles dias se leu no livro de Moisés, e o povo ouviu e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas não deviam jamais entrarem na congregação de Deus, porquanto não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água, antes alugaram a Balaão contra eles para que os amaldiçoasse, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Deus não queria esse povo no meio da congregação, no meio ali do povo de Deus, porque Deus sabia que no coração deles eles desejavam a queda do povo de Deus. Eles ali ofereceram dinheiro, alugaram Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E toda a maldição foi transformada em bênção. O que Deus quer dizer para mim e para você? Se nós continuarmos e permanecermos na direção de Deus, obedecendo cuidadosamente o que Deus tem pedido, a toda a maldição lançada, ela se torna em bênção. Mas é necessário que nós venhamos ter entendimento que os amonitas e os moabitas não podem fazer parte da minha e da tua vida. E o que é esses? Esses são aqueles que, quando olha você tentando reconstruir os seus muros, como ali Tobias, que nós vamos ver mais à frente, foi um daqueles que zombou de Neemias quando estava na reconstrução do templo. Aqueles que têm olhado você reconstruir o teu templo, reconstruir a tua vida, reconstruir aquilo que está em ruínas. Aqueles que têm zombado, Deus não quer trazer para perto da tua vida. Deus não quer que faça parte também das tuas bênçãos. Aqueles que amaldiçoou, Deus não quer que faça parte daquilo que Ele transformou a maldição em bênção. Ele não quer que a bênção respingue naqueles que não têm, feito parte desde o começo, desde o início, que tem ajudado, que tem orado, que tem clamado para a reconstrução da tua vida, do teu templo. Talvez você tenha passado por situações em que você se encontra sozinha, em que você se encontra sozinho, sem um amigo, sem alguém, uma palavra, e você está nas duras penas, reconstruindo o seu templo, reconstruindo seus muros, reconstruindo. Talvez você possa estar sendo assim, buscando força em Deus, encontrando-se somente em fragmentos. Mas você está dizendo, Senhor, refaça a minha vida. Senhor, eu sou barro, pega os meus cacos, Senhor, me passa no moinho se for necessário, mas me levanta, me ajuda. E talvez você tenha permitido alguns moabitas estar por perto, alguns amonitas estarem infiltrados. Olha, e aconteceu que quando eles ouviram a lei, separaram de Israel todas as multidões mistas, isto é separar tudo que não agrada a Deus. É quando nós ouvirmos a instrução de Deus, é nós olharmos para dentro de nós e tirarmos tudo que não agrada a Deus, tudo que tem roubado a presença do Senhor, tudo que tem roubado o lugar de Deus na minha e na tua vida. É quando nós vamos nos derrubar todos os altares dentro de mim e de você. Aqui, quando se falava da congregação, quando estava se levantando ali os oficiais para comandar, cuidar do templo restaurado, nós vamos ver que o templo hoje sou eu e você, porque Jesus cumpriu tudo naquela cruz. Mas é necessário que nós não deixemos nenhum moabita, nenhum, ali amonitas reinar dentro de mim e de você. Que é a falta de perdão, a angústia, o orgulho, que nós não venhamos deixar a nossa capacidade de falar mais alto do que aquilo que Deus tem cuidado e falado e instruído na minha e na tua vida. E antes disto, Eliasibe, o sacerdote, sendo superintendente da câmara da casa do nosso Deus, havia se aparentado com Tobias. Veja, fez uma aliança com Tobias. Tobias, daqueles amonitas ali, que tinha zombado de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém.
Ele estava lá zombando. Ah, até parece que você vai reconstruir esse templo com essas pedras queimadas. Até parece que você vai conseguir algo. E agora queria fazer o quê? Parte dentro do templo, onde que Neemias tinha falado para ele: olha, você tem zombado, mas saiba que você e Sambalate não têm parte nas bênçãos do Senhor. Mas agora, um sacerdote, um maioral, ele foi lá e abriu essa brecha, ele permitiu o inimigo estar infiltrado dentro da congregação. Olha, vamos continuar ali. E lhe tinha feito uma grande câmara, na qual guardavam dantes as ofertas dos alimentos, os incensos, os copos e os dízimos dos grãos, do vinho e do azeite, que estavam ordenados aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e também a oferta alçada para os sacerdotes. Veja, o inimigo declarado do povo de Deus, agora estava fazendo parte ali, estava tendo acesso às bênçãos que estavam reservadas para o povo de Deus. O que tem roubado as suas bênçãos? Quando a gente olha para esse Tobias infiltrado no meio da bênção, no meio daquilo que era a provisão, que era o cuidado de Deus, ali nós podemos ver que talvez na tua finança, na tua vida, está tendo um Tobias, está tendo ali um amonita, que está sendo infiltrado, está infiltrado no meio do povo de Deus, está infiltrado na tua vida, para saquear as suas bênçãos, para poder fazer parte daquilo que é conquistado à força pelo povo de Deus, que foi conquistado com muito suor, com a ajuda de Deus, mas eles derramaram suor na construção do templo, na construção dos muros, e agora aquele zombador queria fazer parte. O que tem sido aí o vilão, o que tem sido aí aquele que tem roubado, que tem tentado sugar as bênçãos de Deus para a tua vida. Arranque, olha, verso 6 diz: mas quando aconteceu tudo isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim ter com o rei, e ao cabo de alguns dias tornei licenciado do rei. Então, Neemias, ele se dedicou à reconstrução do muro, né? Ele ajudou ali na construção do templo, ele estava presente, mas ele precisou voltar. E quando ele se ausentou, tudo isso começou a acontecer, né? Ele não tinha conhecimento, mas quando aconteceu tudo isso, ele não estava tendo conhecimento de que estava o inimigo querendo agora roubar as bênçãos do povo de Deus. Porque ele viu, ele vivenciou, ele falou para Sambalate e Tobias: vocês não vão fazer parte das bênçãos de Deus. Hoje vocês zombam, mas vocês também não têm parte. Mas agora, na ausência de Neemias, eles estavam ali levando uma vantagem. Tobias tentou de todas as maneiras. Então, foi sem autorização de Neemias que tudo aquilo começou a acontecer. E vindo a Jerusalém, entendi o mal que tinha feito Eliasibe, o supremo sacerdote. Quando Tobias, aquele amonitas, fazendo para ele uma câmara no átrios da casa de Deus. Veja, então, Neemias teve entendimento do consentimento daquele supremo sacerdote em deixar o inimigo estar dentro dos átrios do Senhor. Veja, você é um sacerdote real chamado por Jesus Cristo. Você é a geração eleita. Você é o povo santo de Deus, santificado por Jesus. Você não pode permitir os amonitas, o inimigo, reinar, o inimigo estar no meio da tua bênção, o inimigo estar ali sendo o que está consumindo a tua bênção. Não, né? Esse devorador, que ele vem para devorar. Quando Deus ele diz que não pode fazer parte, é porque ele sabe que o inimigo ele só vem para roubar, matar e destruir. E me desagradou em grande maneira
e por isso lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Veja, agora ele já levou ali, né? Ele mobiliou com a sua crença, ele pegou uma câmara, um lugar que tinha acesso ao templo, e ele começou a colocar as suas coisas ali, os seus costumes, os seus deuses, né? Ele começou a se sentir em casa. Estou em casa, dominei. Mas quando Neemias chegou, Neemias, né? Nós olhamos assim, Neemias chegando, é o Espírito Santo de Deus chegando, é o próprio Jesus ali que se deu por nós. Então, quando ele chega, a treva tem que bater em retirada. Veja, e ordenei que limpassem as câmeras. É necessário uma limpeza dentro de nós. E para ali tornei a trazer os utensílios da casa de Deus. Faça uma limpeza dentro de você, tira tudo que é engano e começa a trazer o que é bom, agradável, a presença de Deus, o Espírito de Deus para habitar dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. As ofertas de alimentos e incenso. Então, começou a chegar agora, né? Quando faz uma limpeza e começa a trazer a presença, a trazer o que é santo, o que é perfeito, o que é agradável aos olhos de Deus. Então, também as ofertas e os alimentos e os incensos. Isso é, as bênçãos começou a chegar, a tomar conta do lugar. Antes, né, outrora ali, aquele homem, aquele inimigo, ele começou a contaminar o que era sagrado, mas quando tirou o que era impuro, quando foi lançado o que é impuro, então a presença de Deus foi cheia. Primeiro é necessário esvaziar de dentro de nós tudo que não agrada a Deus, tudo que é impedimento, falta de perdão, angústia, ódio, né? É abrir mão de pacto com coisas que não agrada a Deus. É abrir mão de coisas que Deus já disse, deixe de lado. É anatema. Fuja disso. Não traga para o meio. Aleluia, louvado é o nome do nosso Jesus. E enche, traga o que é bom, os utensílios, isto é, a presença, né? Aquilo que vai ser bom. Então você vai ver a provisão, as ofertas, os alimentos, os incensos, isto é, o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Então, os amonitas, os moabitas, era algo assim repugnante, porque eles eram declaradamente contrário ao povo de Deus. Eles tomaram partido contra o povo de Deus. Eles zombaram contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para a tua vida? Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com aqueles que têm visto você juntar os seus cacos, seus muros, e tem olhado para suas pedras queimadas e dizendo, você não vai conseguir reconstruir os seus muros. Aqueles que têm zombado, eles não vão fazer parte. Eles não podem fazer parte. Não queira ser bonzinho e trazer para perto aqueles que têm pago o preço para te amaldiçoar. Não, porque as maldições foram transformadas em bênção, porque aquilo que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Mas você também não pode, você tem que entender, você não pode fazer alianças com aquilo que Deus já descartou. Ele não quer na presença. Amém? Eu não sei o que é na tua vida que tem roubado, que tem tido acesso. Veja, aqui, esse Tobias, o moabita, ele tinha acesso. Ele tinha acesso aos alimentos, às ofertas. Isso, ele tinha acesso à provisão para o povo de Deus. Ele estava roubando a riqueza, estava roubando as bênçãos que Deus tinha derramado no meio do povo. Cuidado, o que tem saqueado você. Primeiro começa com uma aliança errada e depois torna sendo corrompido todo o povo. Às vezes começa em você e de repente começa a corromper todos que estão ao teu derredor. Amém? Então é necessário fazer uma limpeza no templo. O templo sou eu e você. É necessário tirar tudo que não agrada a Deus e começar a trazer para dentro ali, né? Quando fala dos utensílios da casa de Deus, é a presença de Deus. Trazer a presença do Espírito de Deus. É louvores, é coisas que agradam a Deus. Então você também ali vai receber, dentro desse templo, as ofertas, né, de alinhamentos e o incenso. Isto é, aquilo que é agradável aos olhos de Deus.
Amém? Aleluia. Então, é necessário haver uma restauração, né? Uma restauração. Então, é necessário que haja isso, para que não venha o povo fugir da presença do Senhor. Eu vou ler o verso 10 também, ó. Entendi deste modo que as porções dos levitas não se lhe haviam dado. Por quê? Eles tinham retido. Aquele inimigo entrou para roubar, para reter aquilo que era do povo de Deus. Então, os levitas, eles tinham o direito de receber uma bênção, mas havia sido retido. Aleluia! E que os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para a sua terra. Então, eles fugiram porque a infidelidade, um homem ali que era totalmente contrário ao povo de Deus, estava retendo as bênçãos, não estava permitindo a bênção chegar aos levitas. E assim, esses levitas foram ali, cada um fugindo para buscar a prosperidade, a bênção, a provisão em algum outro lugar, né? Então, nós vamos vendo que uma liderança ali que se corrompeu, ela permitiu o inimigo estar no meio, também ela permitiu ali que os levitas, aqueles que dependiam da bênção de Deus, fossem dispersos, né? E foi necessário, a gente ver, ó, e eu repreendi o magistrado e disse, por que esta casa de Deus está abandonada? Então os ajuntei e os restaurei ao seu lugar. Quando nós olhamos para dentro de nós, por que a casa de Deus, porque o templo de Deus está abandonado? Por quê? Porque quando você permite o inimigo entrar, ele vai começar a saquear. Ele vai começar a tirar tuas bênçãos, as bênçãos não vão chegar. E você vai começar a ficar triste. Você vai começar a buscar em outras coisas, em alimento, em assistir algo, em fazer algo que vai tentar suprir a tua carne. Mas porque o inimigo está tendo aí o usurpador, está tendo um aí que está sugando as tuas bênçãos. Então é necessário colocar em retirada. Deus hoje está repreendendo a nós, dizendo, olha, por que você tem abandonado o templo do Espírito Santo de Deus? Eu não digo templo, igreja, estou dizendo templo, você. Por que você não tem dado adoração, louvores, oração a Deus Altíssimo? Por que você não tem buscado mais como buscava antigamente? Por que você não tem mais, aleluia, dado ao Deus o que é devido? E então os ajuntei e os restaurei ao seu lugar. É necessário você catar os seus cacos, você tirar de dentro de você aquilo que não agrada a Deus, e começar a encher da presença do Senhor, para você começar a ver as bênçãos de Deus fluir na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Essa é a resposta. Talvez você fale, Senhor, não tem dado certo. E Deus está falando claramente para mim, para você hoje. É necessário você tirar aquilo que eu já disse para você tirar. É necessário você não permitir esses amonitas continuar a fazer morada no templo do Espírito Santo de Deus, que é você. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.